Olá, eu sou o pastor Marco Delmo, membro do Conselho de Pastores de Minas Gerais, e estou aqui para te fazer um convite muito especial. Toda última terça-feira do mês, reunião do Conselho de Pastores aqui na Igreja Batista Getsemane, na rua Canciano Campolina, número 360, onde nós podemos tomar um delicioso café da manhã juntos, almoçamos juntos, ouvimos uma palavra para fortalecer o nosso ministério e abençoar o nosso coração. Então esteja conosco, guarde na sua agenda. E eu estou aqui nesse dia para compartilhar uma palavra para abençoar a sua vida. E essa palavra está lá no livro de Jeremias, no capítulo 32, a partir do versículo 6. E a palavra diz assim: E Jeremias disse: A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Eis que Anameel, o filho de Salum, seu tio, virá a ti dizendo: Compra para ti o meu campo que está em Anatote, porque é direito de redenção para que você o compre. Então Anameel, filho do meu tio, veio até mim, no átrio da prisão, conforme a palavra do Senhor, e me disse: Compra o meu campo, eu te rogo, que está em Anatote, no qual está na região de Benjamim, porque é direito de herança é teu, e resgate também. Compra-o para ti. Então eu soube que esta era a palavra do Senhor. Eu comprei o campo de Anameel, o filho do meu tio que está em Anatote, e pesei-lhe o dinheiro, precisamente 17 shekels de prata. E eu subscrevi a escritura, e a selei, e tomei testemunhas, e pesei-lhe o dinheiro nas balanças, e então tomei a escritura de compra, tanto a selada quanto a que estava aberta, e eu dei a escritura de compra a Baruque, filho de Nerias, filho de Maaseias, à vista de Anameel, filho do meu tio, e na presença de testemunhas que assinaram o livro de compra, perante todos os judeus que se assentaram no átrio da prisão. Eu encarreguei Baruque perante eles, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Toma estas escrituras de compra, tanto a selada quanto a que está aberta, e coloque-as em um vaso de barro, para que se possam durar por muitos dias, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Casas e campos e vinhas serão comprados novamente nesta terra. Aqui a situação era terrível. A cidade estava sitiada, os assírios estavam à porta, e aquela cidade, o qual aqui o profeta estava comprando esse terreno, estava prestes a ser invadida. Então o filho do seu tio veio a ele e disse: Olha, Jeremias, compra este terreno, você pode comprá-lo. E a palavra do Senhor já tinha vindo até Jeremias, e ele disse: Isto é a palavra do Senhor, eu vou comprar. Então Jeremias pega ali o valor que era cobrado, Jeremias paga o valor, pesa, faz as escrituras e fala assim: olha, guarde essas escrituras. Hoje essa terra está desolada, mas daqui a pouco essa terra vai ser uma terra que vai ser maravilhosa. Ainda se comprarão casas, se plantarão, e ele comprou aquilo mediante uma palavra do Senhor. Quantas vezes, meu querido, eu e você estamos exatamente nessa situação? Com a nossa vida cercada, com a nossa vida cheia de problemas, com a nossa vida de uma maneira que o que nos resta muitas vezes, dentro de uma ótica humana, é desistir, é deixar para lá. Falar: olha, agora já deu, eu não quero mais. Mas neste dia, a palavra do Senhor vem a você dizendo: não desista da sua vida. Não desista do teu ministério, não desista da tua família. Deus ainda tem saída para todas as coisas. Muitas vezes achamos que a última palavra é do médico, achamos que a última palavra é do inimigo, achamos que a última palavra é do homem que disse não para a gente, e nesse dia o Senhor diz o quê? Não. A última palavra é minha. Jeremias compra aquele campo, ele sela aquelas escrituras, e a despeito de toda aquela situação contrária que estava acontecendo, ele não acreditou naquilo que os olhos estavam vendo, ele acreditou naquilo que o Senhor havia dito, porque o Senhor disse: olha, compra, pode comprar porque isso é de mim. E ele comprou aquele campo, e se você continuar vendo a história, você vai ver que essa promessa do Senhor na vida dele se cumpre. Aquele lugar volta a ser um lugar onde as pessoas começaram a andar, casas foram compradas, vinhas foram plantadas. Meu irmão, talvez você tenha um problema muito grave no seu casamento hoje. Não desista do seu casamento. O seu casamento é de Deus.
Se você tem um problema na tua família, não desista da tua família, a tua família é de Deus. Ah, eu tô com um problema no meu trabalho, não abra mão daquilo que Deus te deu, isso é de Deus. Ah, pastor, então o que eu devo fazer? Você deve crer na palavra do Senhor. Você deve orar, colocar diante dele essa situação, descansar no Senhor mesmo em meio a tão grande tribulação e deixar que ele resolva todas as coisas. Afinal, ele é um Deus que nunca perdeu o controle de nada. Talvez as pessoas olhem para o seu casamento, para a sua casa, para o seu trabalho e dizem assim, olha, já era, acabou, desista. Só que o Senhor diz para mim e para você neste dia, não. Sela as Escrituras. Guarda em vaso de barro. Sabe o que Deus está dizendo para nós nesse dia? Paga o preço. Paga o preço de oração. Paga o preço de jejum. Paga o preço de estar na minha presença e você verá o grande milagre que eu vou fazer. Mesmo quando nós não vemos, o Senhor está trabalhando. Ainda que nós pensemos que Deus não está se lembrando de nós, Ele não se esquece de nós. Ele é um Deus que nos ama de uma maneira poderosa. Por isso, meu irmão, se Ele te deu algo, não abra mão. Ainda que esteja difícil, ainda que a situação pareça contrária, eu quero te dar uma palavra nesse dia. Sela as Escrituras e guarda-as por muito tempo, tanto quanto for necessário. Porque quando você menos esperar, Deus vai fazer um grande milagre na sua vida. E você vai poder pegar essas escrituras e dizer assim, olha, eu não desisti. Olha aqui, eu comprei este campo. Olha aqui, eu não abri mão do meu casamento. Eu não abri mão da minha família. Eu não abri mão dos meus filhos. Mesmo quando tudo parecia contrário, eu paguei o preço que eu deveria pagar. E hoje, Deus está honrando a minha vida. Não desista. Nós estamos chegando no final de mais um ano, meu irmão. Quantos planos, quantos projetos você fez durante esse ano e talvez não se concretizaram. Talvez porque você não se empenhou bastante, não pagou o preço que deveria ser pago, ou talvez porque não era o tempo de Deus. Eu quero te dar uma palavra. Guarda em vaso de barro. Sela as Escrituras. Não desista daquilo que Deus te deu. Está chegando um novo ano, novas esperanças, um novo começo na sua vida. Quando virar o relógio meia-noite, nada mágico vai acontecer, mas as esperanças de Deus vão se renovar na sua vida. São mais 365 dias aonde Deus poderá fazer grandes coisas em você. Por isso eu quero abençoar a sua vida. Eu quero dizer para você que tudo aquilo que Deus te deu não deve ser aberto mão. Não abra mão. Segure aquilo que Deus te deu e Ele fará um grande milagre na sua vida. Você pode dizer um amém? Nós vamos agora ouvir uma música para abençoar o teu coração e logo em seguida eu volto orando, abençoando a sua vida. Deus te abençoe. Não existe Deus
Eu quero reforçar o convite a você. Toda última terça-feira do mês, Conselho de Pastores do Estado de Minas Gerais, aqui na Igreja Batista Getsemane, com o pastor Jorge Linhares, é o presidente do conselho, presidente da Igreja Batista. Nós queremos receber você de braços abertos para tomar um café conosco, para almoçarmos juntos, para ouvir uma palavra para fortalecer o nosso ministério. Esperamos vocês toda última terça-feira do mês. E agora eu quero orar por você e pela sua casa, para que você possa ter um dia abençoado, em nome de Jesus. Pai, eu te entrego, Deus, todas as vidas que estão neste dia assistindo esse programa. O Senhor sabe quem o Senhor trouxe aqui nesse dia. As pessoas que precisavam ouvir essa palavra, as casas que precisavam ouvir, Deus, que o Senhor ainda é um Deus que realiza milagres. Aquelas pessoas, Deus, que deveriam ouvir que não podem desistir, porque o Senhor vai dar grande livramento sobre a vida de cada uma delas. Por isso, Pai, nesse dia eu quero abençoá-las. Eu quero declarar sobre elas a tua unção, a tua mão poderosa. Dá-nos força, Senhor. Esforça as nossas mãos, coloca os nossos pés sobre a rocha para que nós permaneçamos firmes no Senhor até o dia da tua volta. Senhor, eu quero neste dia abençoar cada um daqueles que nos veem e declarar que o Senhor é Deus e tem o controle em nossas vidas. Muito obrigado por este dia. É o que te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida poderosamente. Deus falou muito, muito nesse ano de 2025, na nossa igreja num todo, e também com a juventude, com o Caixa d'Água. Nós começamos em fevereiro o Tribunal Celestial. Muitos testemunhos. Quem participou do Tribunal Celestial aqui? Teve resposta? Eu também. Eu entrei para pedir ao Senhor por uma causa dificílima. Mas é muito difícil. Muito. E eu considero que é algo impossível aos olhos humanos. Mas o Senhor fez. O Senhor fez. Eu tenho testemunhos para contar. Não foi fácil. O tribunal é quando nós nos apresentamos diante ao Senhor para pedir que Ele tome as nossas causas, que Ele julgue as nossas causas, porque nós temos um acusador, e o nosso acusador é Satanás, que está rodeando a terra e pedindo permissão para tocar em nossas vidas. E às vezes essa angústia, esse espírito de depressão, esse tsunami de problemas, você não tem noção que tem algo sendo requerido no mundo espiritual contra a sua vida. Isso é Bíblia. Isso é Bíblia. Satanás foi lá e ao rodear a terra, parou diante do templo e falou: eu quero tocar nele, mas o Senhor não deixa. O Senhor não deixa tocar em Jó. Aí Deus diz: pode tocar nas coisas dele, só não toca na vida dele. Aconteceu isso também com Pedro. Satanás pediu a vida de Pedro. E Jesus disse: não. Na vida de Pedro você não toca. Na vida de Jó você não toca. Toca em coisas, mas na vida não. E esse tribunal, ele está aberto. Esse tribunal é para a gente apresentar realmente as nossas causas, porque não dá para a gente fazer justiça com as próprias mãos. As nossas mãos, elas são imundas. Elas são impróprias para exercer qualquer tipo de juízo e justiça aqui na terra. Primeiro porque nós não temos um corpo santo como o de Jesus. O sangue dele que nos santifica, nos justifica. Mas nós não temos legalidade
para poder julgar nada. Quem tem legalidade para julgar é o nosso Deus. À direita dele está Jesus Cristo, que é o nosso advogado. E nós temos o Espírito Santo, que fica intermediando, que fica orando por nós, que fica ministrando em nós e a nosso favor, inclusive com gemidos inexprimíveis. É algo assim muito, muito simples, mas ao mesmo tempo muito complexo. E quando nós fizemos em janeiro 1 mês de tribunal, fevereiro, a nossa juventude, eu estava na juventude, agora eu estou aqui com vocês, a nossa juventude ela foi abalada, foi totalmente movimentada, porque o mundo espiritual, o mundo das trevas, não quer que nós tenhamos um conhecimento tão profundo. Nos querem escravos, nos querem dependentes, nos querem pessoas confusas, sem autoridade. Mas quando nós fomos ministrando, durante todo aquele mês, mentalidades foram sendo mudadas. Pessoas tiveram ataques terríveis. Como eu não enxergo de longe, e quando eu estou pregando, eu estou concentrada, eu não consigo ver quase nada que acontece aí. E já no primeiro dia de tribunal, na hora que eu fui receber o relatório do salva-vidas, 7 pessoas tinham tido uma importunação das trevas no culto. 7 pessoas. Na hora que a palavra estava sendo ministrada. Depois, no outro sábado, já foi um número menor. Foi 3 ou 4, se eu não me engano. Mas os ataques foram acontecendo durante a semana. Os ataques aconteceram lá em casa, enquanto a Icinha estava lá. E esses ataques que aconteceram, foi essa movimentação, essa resposta do mundo espiritual, mostrando que eles não querem que a gente tenha um conhecimento bíblico profundo. E conhecimento bíblico e profundo demanda entrega, demanda realmente conhecimento, e conhecimento que vem do alto. Esse conhecimento, ele precisa realmente ser buscado por nós, ele precisa ser algo totalmente desejável, porque senão a gente vai ficar sempre no raso, a gente não vai se aprofundar nos mistérios e nos segredos que o Senhor tem para as nossas vidas. E agora, quase entrando em dezembro, eu senti no meu coração de nós começarmos um tribunal aqui no Caixa d'Água. 4 semanas, nós vamos estar aqui, orando, clamando ao Senhor, pedindo que Ele faça justiça. Foi igual aquela viúva no Novo Testamento, que ela ficou atrás dos juízes. Julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa. Nós vamos estar totalmente submetidos ao poder, ao juízo e à vontade de Deus. 2 coisas vão acontecer. Ou Ele faz justiça e responde às nossas orações, ou Ele muda o nosso coração. De todo jeito é bênção, de todo jeito é crescimento para nós. E as respostas vieram. Por isso que eu falo que foi um ano onde nós tivemos alimento. Tivemos alimento profundo. E aí, existem pessoas, sempre tem aquele que reclama, né? Que fala isso, aquilo e tal. Podem não gostar. Isso é normal. Eu já fui em cultos que eu achei, que eu acreditei que a palavra poderia ser melhor e tudo. Mas é por isso que a nossa conexão tem que estar com o dono da palavra. Porque senão nós seremos sempre eternos insatisfeitos. E tantas pessoas abandonando a igreja, tantas pessoas
são mais velhas, eu não falo, né, de criança, de adolescentes, jovens, não. Porque Deus está levantando uma geração com muita glória, com muito poder, com muita unção. A gente vê aí jovens e adolescentes pregando de uma forma que nós adultos não estamos conseguindo fazer. Porque estamos perdendo o time. Ao invés de estarmos como Maria, nós estamos como Marta. Estamos escravos de contas, de dopamina, de serviço, de boleto, de fazer, de acontecer. Um medo absurdo do futuro, uma ansiedade, não sabe se constrói um banco, não sabe se vende tudo e vai para o alto da montanha. Todo mundo sim, os adultos, né? Todo mundo, o que está acontecendo, o que vai acontecer, e quando tiver o reset mundial, e quando isso, quando tiver aquilo, e esquecendo que nós temos uma promessa, a promessa já está liberada aqui, olha, a vida eterna. Então a gente olha para o final da história. A gente não olha, não é para agora, não é para o começo. A gente está olhando é para o final. Então, a gente está caminhando é para esse momento glorioso. No meio da jornada, Ele nos dá socorro, auxílio. Ele nos indica o caminho, não é nem para a esquerda, nem para a direita. Vá firme. Não seja uma pessoa com um pensamento oscilante. É sim, sim. Não, não. Seja forte, seja corajoso. Antes de colocar a planta dos seus pés ali, eu te darei como herança. O Senhor vai julgando as nossas causas, porque esse julgamento é para causas terrenas, causas impossíveis aqui na terra. Esse é um tribunal para a resolução de problemas impossíveis. O outro tribunal vai ser o de julgamento no dia que o Senhor voltar e todas as nossas ações forem julgadas por Ele. Mas enquanto nós não tivermos maturidade espiritual, nós seremos realmente pessoas insatisfeitas. Então, quando eu vejo pessoas reclamando de alguns cultos, de algumas pregações, não digo aqui na JET não, eu digo no geral, eu paro para pensar sobre o nosso egoísmo. Será que realmente a palavra de Deus não é fiel, não é eficaz para poder dizer algo, mesmo que o pregador não esteja nos agradando? Será que a igreja é um fast food de comida? Que a gente presta mais atenção no que a gente quer comer, do que quem está fazendo, entregando para nós o alimento? Qual que é a nossa motivação? A nossa motivação tem sido o céu, tem sido Deus, por isso que eu falo a nossa, estou falando de mim. Ou tem sido a minha satisfação sendo cada vez mais preenchida? Aí sou eu que escolho Deus. Não é Deus que me escolhe. E eu já estou indo contra a palavra do Senhor. Então eu vou escolher o culto que mais vai falar comigo. Eu vou escolher o pregador que eu mais gosto, o tom de voz, que eu mais gosto do jeito de pregar, aquela coisa toda e tal. E vou abandonando vários barcos. Vou numa igreja ali, vou outra ali, vou não sei o quê. E não se envolve, deixa de ser corpo. A gente deixa de ser casa, a gente deixa de ser família. E as famílias, elas são sim imperfeitas. Mas mesmo elas sendo imperfeitas, nós temos origem. O sangue sempre fala mais alto. Quem já escutou e já provou isso? Levante a mão aqui para eu. O sangue sempre fala mais alto. Sangue familiar. Não é à toa que o sangue de Jesus que foi derramado, porque tem poder, tem vida, tem transformação. E aqui, nós estamos aqui, não é para sermos servidos. Nós estamos aqui, é para nos alimentarmos da boa comida, sim, mas para sair oferecendo comida aos que estão famintos. Por isso não é sobre nós. Não é sobre o que nós queremos. Não é sobre a nossa satisfação. Se for sobre a nossa satisfação, acabou, está errado.